Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o seu podcast favorito do mundo do entretenimento. Nessa edição, temos o prazer de receber um dos criadores de conteúdos mais talentosos da plataforma, principalmente quando falamos de roteiro. Ele já fez inúmeros trabalhos documentais sobre Resident Evil, Death Stranding, The Last of Us e outros títulos, além de realizar coberturas de vários lançamentos. Converso hoje com o Blader, do canal Blader Coyote. Tudo bem contigo, meu velho? Tudo certo, mano. Obrigado pela introdução. Obrigado pelos elogios. Não, grande prazer ter você aqui hoje. Eu gosto bastante do seu trabalho. Eu conheci você, acho que lá por volta de 2020, quando você participou do podcast do Araújo, lá, o Podcaps. Sim, faz bastante tempo. E nossa, naquela época eu era muito introvertido, cara. Eu evolui muito desde lá. Se alguém escuta hoje em dia aquilo, nossa, é muita diferença. Normal, pô. A gente vai evoluindo com o tempo. Eu também já fui assim também, Quando você pegar o primeiro episódio do podcast, tipo, hoje nós estamos gravando aqui o 207, né? Mas se você pegar os primeiros lá, minha nossa, tava totalmente retraído. Sim, e foi bem nessa época que o meu canal começou a crescer de fato, né? Que foi depois, assim, do lançamento de Death Stranding ali, que eu fiz muita coisa sobre, mas principalmente os vídeos de Resident Evil, né? Que eu acabei lançando o meu vídeo que foi mais visto até agora e tá com quase 4 milhões de views, cara, o do Resident Evil 7. Eu lancei no final de 2019. Aí, depois eu lancei a análise do Resident Evil 3 Remake, né? E aí foi crescendo. Foi crescendo e depois em 2021 eu fiquei bem quieto, assim, com o canal, porque eu tive algumas dificuldades. Mas aí depois em 2022, cara, parece que virou uma chavinha e voltou a crescer e, cara, hoje eu tô muito feliz com o canal e tô vendo bastante futuro, assim, com bastante planos, né? Bastante coisa que eu queria já ter feito, mas eu vou poder botar em prática agora, né? Pô, que legal. Nós vamos falar mais do canal mais pra frente aqui, mas fico feliz porque eu gosto desse tipo de conteúdo, né? E fico feliz que a plataforma esteja, de certa forma, valorizando, né? Porque tira um pouco aquela coisa, só conteúdo vídeo pequeno dá certo hoje em dia. Tipo, tem espaço pra esse tipo de conteúdo também. Fico feliz com isso, cara. Sim, e é um fato bem legal, é que hoje em dia é muito mais conveniente, muito mais fácil crescer no YouTube, sabe? Porque antigamente o algoritmo, como a plataforma funcionava, ela priorizava muito os números das pessoas que já eram grandes, sabe? Entregava ali para quem já tinha uma base de público muito grande, só que hoje em dia o algoritmo ele evoluiu bem o suficiente para entregar exatamente o conteúdo que cada pessoa quer, sabe? Então, se um cara, por exemplo, ele gosta de Metal Gear, né? Aí o cara, ele vai, pesquisa, assiste um vídeo de Metal Gear, e se tem algum canal que, independente do tamanho, não precisa ser de 1 milhão de inscritos ou de 1.000 inscritos, esse cara vai receber o vídeo. Porque tem canais cobrindo esse tipo de assunto e sabe, se o vídeo é decente, se o vídeo entrega um conteúdo legal, o YouTube entende, porque a pessoa assiste até o final, ou manda indicativos tipo like, comentário e tudo mais. Mas, cara, nossa, evoluiu muito. Hoje em dia tá bem viável. Eu diria que se alguém quer começar no YouTube, a hora é agora, só vai, cara. Mas antes, temos também uma tradição nesse podcast, porque a galera que nos escuta é um bando de nerd que quer aumentar o seu repertório. Então, o que você tem consumido aí da cultura geek nos últimos dias? Pode ser filmes, jogos, séries, não importa se é lançamento, não importa se é coisa antiga, qualquer coisa que você queira indicar para o pessoal que nos escuta.
Uhum. Olha, recentemente, eu tô trabalhando bastante e estudando, Normal. então dificulta um pouco, assim, a questão de ter bastante variedade. Só que ultimamente ontem mesmo eu estava fazendo uma live jogando Metal Gear Solid 3 Uhum. com os inscritos, e é um jogo, assim, que ultimamente eu revisitei, porque vai ter o remake também no talvez Sim. no ano que vem, não sei se vai sair nesse ano ainda. E é um dos meus jogos favoritos, quase o meu jogo favorito. E, assim, eu recomendo para todo mundo. Apesar de ser o terceiro Metal Gear Solid, né? Porque antes tem Metal Gear 1, Metal Gear 2, depois Metal Gear Uhum. Solid, depois Metal Gear Solid 2 e aí vem Solid 3. Ele é o primeiro cronologicamente. Ele é o primeiro cronologicamente, por isso é legal, assim, para quem quiser conhecer a franquia, sabe? Porque tem uma jogabilidade mais acessível, apesar de não ser dos padrões atuais. Mas uma Uhum. coisa legal é que o remake até, eles estão fazendo com essa intenção de, pô, levar Metal Gear para audiências novas, sabe? Para o público atual, atualizar o jogo, a Uhum. jogabilidade e trazer mais público, né? Então, eu recomendo, assim, se a pessoa não clicar, assim, com o original, o Metal Gear Solid 3, talvez teste o remake quando sair, né? E, cara, de filme, série, eu tenho que terminar de Fallout, eu tô no antepenúltimo episódio, e eu tô gostando bastante, tá bem da hora. E eu gosto dessa questão de a história expandir o jogo, ao invés de ser uma recontagem do jogo, porque eu tenho uma opinião que eu não sei se é polêmica até certo ponto, porque eu acho que, assim, obras, filmes, séries que recontam as histórias dos jogos, eu acho que desvaloriza um pouquinho, sabe, o jogo, porque o jogo já é uma obra audiovisual para ser consumida. Então, ver ele sendo replicado em outro formato que é audiovisual, que é um filme, uma série, eu acho que desvaloriza um pouquinho, mas é uma opinião muito pessoal, sabe. Sim. Tem gente É, eu. que achou legal, assim, a questão do The Last of Us, porque trouxe muito Uhum. público, né, pra franquia. Então, claro que tem seus lados positivos e negativos, né. Eu acho que quando você tem uma série como The Last of Us, por exemplo, né? Ela é voltada também para a galera que joga, mas eu acho que principalmente para um público que não quer necessariamente jogar videogame, mas quer só assistir uma boa história, sabe? Eu acho que muita gente gosta da história do The Last of Us, mas não é necessariamente um jogador de videogame, né? Ele quer se emocionar com aquela história, né? Que é uma história que no próprio videogame já é tipo um cinema total, né? Como É diz aí o totalmente meme. assistível, né. É, totalmente assistível. Você coloca uma pessoa pra jogar do seu lado, ou você vai assistir uma live de alguém jogando, é basicamente você assistir um filme, porque a experiência de The Last of Us, ela é cinematográfica. Não é à toa que o The Last of Us 2, né, ele divide tanto a opinião da galera, tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta, as principais reclamações é por conta do enredo, né, não é nem questão técnica de jogabilidade, né, é puramente enredo. Sim. E, nossa, eu até fico pensando que, o The Last of Us Part 2 é uma das análises mais pedidas pelos inscritos, né, porque eu fiz a primeira e deu muito certo. Uhum. E, cara, eu tenho medo de fazer, mas essa hora vai chegar algum dia e eu vou ter que estar preparado. Mas, Mas você gosta do jogo ou não? cara, do jogo eu gosto, do jogo eu gosto. Uhum. A história, assim, eu não tenho muita certeza sobre ela, sabe? Eu preciso Ah, sim. rejogar pra ter certeza, porque quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei muito em cima do muro, sabe? Eu fiquei muito no meio, Uhum. assim. Ah, gostei, não gostei. Tem coisas que eu gostei muito, tem coisas que eu fiquei, não sei, sabe? Eu Então, joguei ele. Eu só joguei uma vez o 2 também. uhum. Eu vou precisar revisitar ele. Mas, vou ficar no aguardo aí agora, né? Eu acho que toda aquela polêmica que teve no lançamento do The Last of Us 2 vai voltar quando tiver a segunda temporada do seriado, né? Que já foi informado que ele, diferente do primeiro, ele não vai contar toda a história do jogo, né? Ele vai. Parece que a segunda temporada ela vai até mais ou menos metade ali. Aham.
É Então porque não sei. é realmente o The Last of Us Part 2 é bem grande, né? E Sim. eu zerei em 30 horas. Eu fiquei até um pouquinho exausto, sendo bem sincero. Só que é um jogo grande. Pro padrão É, dele de narrativa, né? É bem grande. tem uma hora que eu pensava que o jogo ia terminar e não. Abriu uma outra área ali É. pra jogar. Eu falei, putz, mano. Mas foi uma experiência interessante. Eu alguma hora devo voltar para ele, né? É, quando esse episódio for ao ar, né? Ele já vai estar com umas 2 semanas que a Summer Game Festival, né? Foi exibida, né? Que eu vi até que você fez cobertura, até passei por lá em um determinado momento, né? E eu queria saber o que nesse evento, né? Que nós assistimos, lembrando que o evento da Microsoft, no momento que gravamos aqui, também ainda não aconteceu, né? Estamos gravando depois do Summer Game Festival, mas antes do evento da Microsoft. Então, do que foi mostrado até esse ponto, gostaria de saber de ti, o que mais te chamou a atenção? Cara, assim, no Summer Game Fest em específico, do evento mesmo, do Jeff Keighley, né, Uhum, que ele apresentou, o que mais me interessou foi a DLC do Alan Wake 2, né, porque uhum. eu adorei o Alan Wake 2, nossa, que jogo incrível, e eu sempre gostei muito dos jogos da Remedy, né, cara, não tem como. Uhum. É, com certeza foi o meu hype, assim, e a razão para ter assistido ao evento. De outras coisas, teve o Slitherhead, que é um jogo do criador de Silent Hill, o Keiichiro Toyama, que Ah, ele eu vi. fundou um estúdio novo, o Bokeh Game Studio, acho que é assim o nome, e ele levou um pessoal da Japan Studio, que era um estúdio da Sony japonês, que ele acabou sendo Uhum. desmembrado, mas um pessoal desse Japan Studio que, que ajudou assim em Shadow of the Colossus, ajudou em Demon Souls, Bloodborne até. Era um estúdio bem importante assim. Boa parte deles foram para o estúdio do Astrobot, sabe? Aquele jogo Sim. que que tem o Astro's Playroom do PlayStation 5, agora estão fazendo um jogo completo. Eu gostei bastante Uhum. desse jogo também, achei bem interessante, apesar de eu Parece legal. parece legal, uma coisa diferente assim pro PlayStation, sabe? Parece mais uma veia Nintendo, só que ainda assim eu vi um pouco de personalidade ali, sabe? Parece legal. Mas o Slitherhead eu tô bem interessado, porque o Keiichiro Toyama, ele também fez o Gravity Rush, que eu gosto muito, que é do PlayStation também, Uhum. e que é da Japan Studio. E, cara, fora isso, tem um jogo que apareceu no começo do evento, mais ou menos, que eu achei muito engraçado, que eu vou ver se eu jogo. Às vezes eu falo que eu vou jogar esses jogos multiplayer e não jogo, mas é um jogo de fugir da prisão, sabe? É uns personagenzinhos lá que são uns ratos, sei lá, um negócio assim. Nossa, cara, aquele trailer foi incrível e é só um cara desenvolvendo esse jogo. Mas não sei se eu vou jogar. Às vezes eu falo que eu vou jogar e não jogo. Ah, eu sei como é, né? Tipo, a proposta parece interessante, né? Mas será que ela se sustenta como A gameplay? execução é diferente. Um trailer é uma coisa, né? Exatamente. Eu ainda preciso jogar Alan Wake 2, pra falar a verdade, cara. São duas dívidas que eu tô do ano passado. O ano passado foi muito intenso pra jogos, Foi. né? Então eu. E duas coisas que eu não jogo que saiu ano passado e que eu não consegui jogar ainda. Mas eu irei jogar em algum futuro próximo aí. É o Alan Wake 2 e o Baldur's Gate 3. Ah, Baldur's São, Gate eu nem toquei ainda, cara. Eu tenho medo de tocar nesse tem- jogo. Porque é um jogo que acaba com a vida da pessoa. É um jogo que vai demandar muitas horas, né? E, tipo, o nosso tempo pra jogar, eu imagino que o seu também é bem limitado. Então a Sim. gente acaba tendo que ser bem seletivo, ainda mais, tipo, eu também acabo fazendo coberturas de jogos para um veículo que eu faço colaborações e tudo mais, então às vezes acaba faltando tempo mesmo. Mas eu quero revisitar esses dois jogos, porque eu joguei o Alan Wake 1, eu gostei bastante dele, né? E o 2, o pouco que eu vi dele, eu falei, mano, esse jogo tá foda, sabe? É o tipo de jogo que eu sei que se eu for jogar, eu vou me impressionar com ele do começo ao fim. Sim, assim, eu pessoalmente, claro que tem gente que discorda, mas eu acho ele melhor que o 1 em todos os sentidos, assim, Uhum. até em jogabilidade, Sim. que eu acho que o 1 ele acaba sendo bem repetitivo em um certo ponto, Uhum. e é mais a história que acaba sustentando ele.
Só que o 2 ele consegue fazer as duas coisas sustentarem muito bem. A jogabilidade boa e a história boa, e ainda assim, mecânicas usadas para contar a história de uma forma que só videogame pode fazer, sabe? Verdade. Então, por isso, por enquanto, assim, ele foi o meu jogo do ano passado, mas é claro que eu também gostei muito do Resident Evil 4 Remake, Bom só também. que, assim, sempre quando é um remake a gente fica assim, será que ele merece ser considerado melhor jogo do ano em cima de outro que é completamente novo, né? Daí fica essa dúvida. Eu tenho uma opinião a respeito disso, que é o seguinte: se o remake ele for muito bem feito, né, e ele realmente, que eu acho que o Resident Evil 4 ele foi um remake que ele conseguiu atualizar a jogabilidade dele para os padrões de hoje, né? Então, se ele conseguiu fazer isso, eu não vejo problema em ele estar competindo e quem sabe até mesmo ganhar. Aham. Mas vai de É, cada um. é, o tipo de remake, assim, até falando nesse contexto agora que vai ter o remake do Silent Hill 2, né, que Uhum. tá até uma polêmica em cima dele, É. a, o tipo de remake que é o Resident Evil 4 é o meu tipo favorito, sabe? Que os Uhum. caras pegam ali a base do jogo, eles vê absolutamente tudo que eles conseguem melhorar, sabe? E vão Sim. ali, melhoram, alteram, se vai agradar ou não vai, é uma questão difícil, só que se os caras entendem bem a essência do jogo, como o jogo é e o que pode ser melhor pra ele, eles conseguem acertar. E nesse jogo eles conseguiram acertar muito. Claro que tem uma coisinha e outra ali que eu acho que não ficou legal, mas são poucas, são muito poucas coisas. Então, Uhum. eu prefiro muito mais um jogo assim, que toma riscos e entrega alguma coisa especial, sabe? Um remake especial, do que um que é um por um, sabe? Que replica tudo ali exatamente igual. No caso, você mencionou aí o Silent Hill, né? Uhum. Ah, e até o Metal Gear Solid 3, que foi no começo da nossa conversa aqui também, né? E também mencionou que você tem pessoas responsáveis por Silent Hill agora, né? Fazendo um novo jogo, um novo estúdio, né? E é incrível que muitas vezes a galera não valoriza, parece que não valoriza muito isso, sabe? Tipo, olha, os criadores da franquia que eu gosto estão aqui criando, obviamente, uma nova propriedade, porque eles não podem usar o nome que foi criado antes, que ele não pertence a outra empresa, mas eles estão criando alguma coisa que possivelmente tem a alma daquele negócio que eu gostei tanto anteriormente, né? E Sim. acaba, eu prefiro que na capa do jogo tenha o nome Silent Hill, por exemplo, né? Uhum. E aí o nosso resultado é um Silent Hill 2. O jogo ainda não saiu, pelo menos no momento que a gente conversa aqui, ele ainda tá para ser lançado, tá bem próximo pelo que eu pude ver, né? E assim, o que eu pude analisar, eu não sou um. Silent Hill é uma franquia que passou batido por mim, por algum motivo. Eu ainda quero jogar. Eu só joguei o primeiro do PS1 e eu tô com o 2 e o 3 aqui pra Xbox pra poder jogar. Eu quero jogar antes de sair esse remake. Mas assim, o que eu pude perceber, até conversando com pessoas que jogaram Silent Hill 2, é que parece que aquele remake ele tá sem alma, cara. E eu entendo essa conversa porque assim, quando eu olhei o remake, os poucos trechos que a gente viu do Metal Gear Solid 3, que esse eu posso falar com um pouco mais de propriedade, Uhum. parece que sem o seu criador, aquele negócio tá tipo, é Metal Gear Solid 3, mas parece que falta direção de arte, sabe? Hum. Assim, sobre o Metal Gear Solid 3, o que foi mostrado dele por enquanto foi mais uma demonstração técnica, assim, né, de Uhum. como o jogo tá rodando na Unreal Engine 5. Aí não é uma coisa assim que eu fico assim, cara, eles mudaram muito a direção de arte e tal. Eu acho que ele mais vai definir o próximo trailer, cara, é bem provável que ele apareça amanhã no evento do Xbox, ou na segunda-feira, vamos ver, daqui a pouquinho ele vai aparecer, mas depois que esse podcast sair, o pessoal já vai ter visto, com certeza. Porque Uhum. um insider bem confiável, disse que vai sair informações, né, Ah, tá. sobre até o dia 10, mais ou menos, então já vão ter visto. Mas, cara, já que sobre ele é meio.
ambíguo, assim, por essa questão. Tem a questão do Silent Hill 2. E sabe que teve uma entrevista da Famitsu com o produtor de Silent Hill, o atual produtor de Silent Hill que está cuidando dos projetos, né? Uhum. Ele explicou que o pessoal que trabalhou no Silent Hill 2 original, tipo o Masahiro Ito, que foi o diretor de arte, o Akira Yamaoka, que fez a trilha sonora, e outros caras até que estão ainda na Konami, por incrível que pareça, assim, porque muita gente acha que todo mundo vazou, mas não, tem uma galera ainda lá na Konami, sabe? Sim. Eles disseram que queriam fazer mudanças no Silent Hill 2 Remake. Uhum. Eles queriam fazer coisas diferentes, reimaginar certas coisas, tipo o que eles fizeram com Resident Evil 2 Remake, ou Resident Evil 4 Sim. Remake, né? Eles mudaram coisas da história, mudaram coisas do gameplay, assim, algumas dinâmicas, né? Algumas coisas para tornar realmente uma experiência diferente que lembra o original, mas é outra coisa, sabe? É um Até aí remake. tudo bem. Uhum. Tipo, o remake, eu acho que se ele se propõe a fazer um remake de algo, eu acho que até essas mudanças são saudáveis. Até pra dar um incentivo pra quem não jogou ainda, né? Sim, só que. Pra quem jogou, na verdade. Pra quem já jogou muito e vai jogar Aham. de novo. Só que esse produtor também falou que por que eles não fizeram isso? Porque, como a gente tá vendo, o jogo tá tentando ser o mais fiel possível ao original, só que, pelo que eles estão dizendo, né? Claro que tem algumas mudanças ali, tipo a roupa da Maria, que é a personagem do jogo, algumas coisinhas assim eles mudaram, só que eles não estão fazendo esse estilo de reimaginação como fizeram com Resident Evil, porque a Bloober Team, que é a equipe que está desenvolvendo o jogo, não quis fazer essas mudanças. Eles disseram que queriam fazer o jogo mais fiel possível ao original e não consideraram o que os criadores do original queriam fazer. Então, cara, eu fiquei meio assim, tipo, a Konami deixou eles decidirem esse tipo de coisa. Não eram os criadores do jogo que deveriam ter, sabe, a palavra final. Pô, a gente vai fazer assim, vai ser assim, né? Eu achei meio zoado isso, porque eu também penso que quando um remake ele tem mudanças, ele também incentiva o pessoal a conhecer o original, né? Sim, sim. E Quantas pessoas, sei lá, jogou o Resident Evil 2 Remake e não foi jogar o original pra ver como era, né? sim, é uma experiência propositalmente diferente que não anula a existência do original, sabe? E o que eu sinto que tá acontecendo com esse Silent Hill 2 Remake é que eles querem fazer, tipo, uma versão definitiva de Silent Hill 2, só que essa coisa de versão definitiva, de ser uma coisa que vá substituir a outra coisa, eu acho totalmente, sabe, descabível, inviável, sabe? Porque o jogo original ainda tá lá, ele é uma obra de arte, sabe? Qualquer obra deve poder ser apreciada a qualquer momento. Então, é um pecado eles lançarem esse remake e não lançarem um remaster, por exemplo. Porque, por exemplo, uma coisa que eles fizeram muito bem, apesar de que ainda tem os seus problemas, eles lançaram a coletânea do Metal Gear Solid Master Collection, né? Uhum. E o Metal Gear Solid 3 está ali. E depois eles vão lançar o remake. Então, a pessoa pode jogar tanto o original quanto o remake. Mas em Silent Hill não tem nada disso, sabe? Na verdade até tem. Para usuários de Xbox. Mas Por- é lá no 360, né? Uma versão É, também que tem alguns problemas. tem. Foi bem É, criticada, né? é impossível ter uma versão remasterizada daquela versão original pelo seguinte, né? A Konami perdeu parte daquele código. Uhum. Né? Então, por exemplo, eles tiveram que, para esse remaster, que saiu para PS3 e 360, eles tiveram que refazer muita coisa. Só que também tinha um problema, principalmente no PS3. O PS3 ele não conseguia reproduzir névoa por conta da arquitetura dele de uma maneira tão fiel como no PS2. A névoa nesse remaster é terrível. Sim. Tanto que, tipo, essa névoa ela servia para ocultar algumas partes do cenário que estavam inacabáveis, que não
elas não iam aparecer no jogo. Então, por elas não aparecer no jogo, não tinha problema elas estarem ali. Só que no remaster elas ficaram visíveis. É. Então é um remaster terrível, assim, e que tá disponível hoje, quem tem Xbox, não só o 360, né? Quem tem, por exemplo, um Series X ou um Series S, pode Sim. jogar essa versão pela retrocompatibilidade. Tá lá, vem com Silent Hill 2 e 3. Mas, assim, tipo, não é normalmente a versão que a galera prefere quando vai jogar Silent Hill. Quem joga no PC, por exemplo, prefere emular. E eu acho que existe a solução de emular, porque, por exemplo, Metal Gear Solid 1 é emulado na Master Collection, né? Sim. Então eu acho que soluções tem, eles só não, não querem mesmo. Mas é um assunto complexo mesmo. Se a gente ficar É, só nesse assunto, vai o podcast inteiro nisso. é muita coisa, né, cara? Porque, tipo, tá dividindo a opinião da galera. Eu tô vendo pessoas que realmente tá animada com esse remake, né? Eu não acho que ele vai ser terrível nem nada do tipo. Eu acho que ele vai sair. Eu acredito que a galera, principalmente quem jogou Silent Hill 2 no passado, vai curtir, né? Eu acho que até uma crítica que muita gente tem com esses remakes novos, seja Resident Evil ou até mesmo Final Fantasy VII, né, que muda muita coisa, né? Eu Uhum. acho que pra galera do Silent Hill eles vão estar um pouco mais safe, né? Pra quem critica muito essas mudanças, né? Sim. Mas é de se visar que, tipo, a Konami ela não tá tendo a atenção que ela poderia ter com os seus títulos mais emblemáticos. Ela poderia estar tendo ali muito mais cuidado com isso. Essa é a questão, cara, porque olha a diferença de tratamento que está acontecendo. O Metal Gear, a série Metal Gear está sendo cuidada por um produtor que tem bastante experiência lá na Konami. Ele tá na Uhum. Konami faz bastante tempo. E a decisão de tratamento dele com a franquia foi o seguinte: a gente vai lançar aqui a coleção da Master Collection, porque a gente tem que preservar a franquia Uhum. para novas gerações conhecerem a franquia Metal Gear, Boa. e a gente vai fazer o remake, e quando lançar o remake, a gente vai coletar feedback do pessoal e decidir o que fazer. Uhum. Pô, eu achei sensacional isso, sinceramente. Só que, o que o produtor de Silent Hill tá fazendo? Esse cara, eu acho que ele não tem muita experiência. Pelo que eu vi, ele passou pela Nintendo, só que ele não tem muitos projetos, assim, que ele trabalhou. Mas o que ele tá fazendo, basicamente, é uma enxurrada de projetos. Ele ele começou a produção do Silent Hill 2 Remake, mas junto disso ele também lançou o The Short Message, que foi aquele jogo gratuito para PlayStation. Ele lançou também o Silent Hill Ascension, que foi aquela série interativa que, nossa senhora, que tem microtransações e é terrível. Eu vi a galera jogando isso aí, mano. Puta merda. Claro que não foi a Konami que fez o jogo, mas ela produziu no sentido de permitir que aquilo fosse desenvolvido por outra desenvolvedora, sabe, uma outra empresa. E também eles estão fazendo Silent Hill Townfall, que é uma colaboração com um estúdio independente, até com a Annapurna, e também o Silent Hill F. Então, foram 5 projetos simultâneos de Silent Hill. Então, cara, pra quê? Por que eles não focam todos os esforços Uhum. no Silent Hill 2 Remake, pra daí entregar um produto assim para o pessoal, para as pessoas perceberem, pô, a Konami tá de volta, olha o que esses caras fizeram. E aí, coletar o feedback do pessoal e continuar a franquia desse jeito, né? Então, e ainda vai ter um filme de Silent Hill. É, Que, pelo que eu o sei, filme é tranquilo, assim, nesse sentido de projeto, sabe? Porque é uma outra mídia, né? Mas. e é baseado no Silent Hill 2. O que Aham. faz pensar que é por causa disso que eles escolheram o 2, não só pela importância, né, de ser um dos jogos importantes dentro da franquia, mas também é um dos motivos deles terem começado a fazer o remake pelo 2. Pois é, eu acho que no caso de Silent Hill eles deveriam começar pelo 1, porque eu não vejo sentido começar pelo 2, a não ser pela questão da popularidade, sabe? É só por Porque isso. é, é porque no caso de Metal Gear, pelo menos,
o 3, ele é o primeiro cronologicamente, Sim. e é o mais seguro para eles fazerem no sentido de desenvolvimento, sabe? Porque refazer o Metal Gear Solid 1 ou o Metal Gear 1 lá de 1987 é muito difícil, né? Era basicamente fazer um Transferir jogo novo. transferir esses jogos para os padrões atuais é muito difícil. Só que Silent Hill 1 não, sabe? Ele já tem um padrão assim de survival horror, assim, estilo parecido com Resident Evil e tal, que assim, level design, de ter o combate ali, sabe? Não é nada muito fora da caixa, assim, em questão de poder reproduzir. Só que Metal Gear teria que refazer todo o level design, toda a inteligência artificial, um monte de coisa. Nossa, um monte de coisa mesmo. Então, cara, eu acho que assim, com Silent Hill, eles estão tomando todas as decisões erradas, eu acho. E com Metal Gear, por enquanto, eles estão no caminho certo, eu acho, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Cara, você também criou conteúdo sobre The Evil Within no seu canal, né? E já que a gente tá falando aqui de coisas não tão boas assim, eu queria saber como foi pra você o impacto do fechamento da Tango. Olha, naquele dia, eu xinguei o Phil Spencer até a 10ª geração dele, sabe? Então, acho que todo mundo, cara. Quer dizer, todo mundo que tem um pouco de consentimento de que isso não é bom pra indústria. Eu sei que pode nem ter sido o Phil Spencer, daí eu falo brincando, mas, nossa, cara, eu fiquei com muita raiva, porque o Hi-Fi Rush foi quase o melhor jogo do ano pra mim, em 2023, e ele saiu em 2023, né, no começo. Foi um Drop Shadow. Sim, foi em fevereiro ou alguma coisa assim, por isso que eu Foi. não lembrava se tinha sido no ano passado. Mas ele era o exemplo perfeito, assim, de um jogo não tão megalomaníaco quanto os AAAs que estão saindo hoje em dia, sabe? Não que ele não fosse AAA, né? Porque é muito ambíguo essa definição de AAA, de AA, não sei o quê. Até de indie hoje em dia se tem controvérsias, assim, a definição. Mas ele era um exemplo perfeito de um jogo assim que parecia ser sustentável no sentido de não ser essas coisas que a indústria está tentando fazer sucesso e não está dando, e está dando prejuízo. E é um jogo artisticamente assim muito lindo, cara, muito em todos os sentidos, sabe? De jogabilidade, de arte e tudo mais, de música, né, principalmente. E, cara, a Tango tinha tanto potencial, mas tanto potencial para crescer, e eles fazem isso, cara, e sei lá, pareceu uma decisão tão eu não tenho palavras para definir, porque nem vender o estúdio, sabe, para alguma outra empresa ou tornar ele independente, eles simplesmente fecharam, assim, sabe. E parece que o Shinji Mikami, ele meio que estava telegrafando isso, sabe. Quando ele saiu antes, parece que ele viu que alguma coisa ia acontecer e, cara, sei lá, eu fiquei triste mesmo e bem decepcionado. E também tem a questão da Arkane Austin também, que eles fizeram o Prey e, infelizmente, a Aquele outro jogo que situação saiu ano passado. a situação do Redfall, que foi o jogo que eles fizeram, e foi um fracasso enorme, eles foram forçados pela Bethesda a fazer esse jogo, porque Sim. é um jogo como serviço e cooperativo e tudo mais, e se tu vê a produção desse jogo, as informações por trás, eles não queriam fazer esse jogo. E a Bethesda botou eles a fazer isso porque na época ela estava mal das pernas e aí a Microsoft comprou, a Microsoft não teve a sensatez de ir lá perguntar para os caras o que estava acontecendo, se estava tudo certo, e não cancelou o projeto, fez eles lançarem, foi o fracasso que foi, e agora foi fechado. Então, cara, o que eu tenho para definir essa gestão da Microsoft atualmente é irresponsável, sabe, nesse sentido.
porque parece que eles estão só dando olhos para COD, sabe? Para projetos enormes, assim, e para os outros estúdios, parece que eles estão deixando acontecer, sabe? Não estão dando atenção nenhuma. É o que eu, que eu acho. Eu contei essa história aqui nesse podcast já várias vezes, né? Mas só para situar você, lá em 2020, né, foi quando teve o anúncio de que a Microsoft estaria comprando a Bethesda. Né? Uhum. Quando houve esse anúncio, geral comentando, até, porque foi uma aquisição gigante, né? Ainda foi antes da Activision, né? Sim. Então, pra época, nossa, a Microsoft. E ela pagou uma boa grana na Bethesda, em todos os seus estúdios. 7 E aí. bilhões. Foi 7 bilhões, né? Na ZeniMax, né? Que eles chamam. É. E aí, quando teve um camarada meu que comentou, né? Que tipo, ele falou assim, ó, gente, vá com um pouquinho de cuidado aí. Eu sei que muita gente tá aí animado com o fato dos jogos irem para o Game Pass e tudo mais, né? Que é uma coisa legal, né? E aí eu Uhum. comentei nesse tweet desse meu camarada o seguinte, eu falei, vamos lembrar o que aconteceu com a Rare, né? Uhum. É outro estúdio que a Microsoft adquiriu há anos. E até hoje, assim, tipo, são pouquíssimas das coisas que a Microsoft, assim, fez de positivo com essa empresa, sabe? Tipo, com as propriedades dessa empresa. E mesmo as coisas boas que eles fizeram, tem os seus porém, tipo, Killer Instinct, tipo, que é um ótimo jogo de luta, mas teve um lançamento desastroso, né? E quando ele tava 100%, a galera já não tava mais nem aí pra ele. E aí, tipo, quando eu comentei isso pra esse meu colega, aí, cara, foi ataque de fanboy o dia todo. Né? Uhum. Passou o dia lá no Twitter, a galera sendo escrota mesmo, assim, tipo, não era nem tipo querendo ter um debate, era. Você sabe como é fanboy, né? Já comentando, falando, é sonista, é isso, é aquilo, e tipo, impossível ter uma conversa aqui com essa galera. Anos depois, a gente tá vendo aí o resultado. Não mudou muita coisa dos meus temores naquele tempo. Eu não fico feliz com isso, obviamente, né? Porque isso me remete a outras coisas que podem acontecer com franquias que eu gosto muito de Doom. Né? Então, Uhum. tipo, se a Microsoft fez isso com a Tango, né, que era um estúdio que estava indo bem, o que impede ela de fazer isso posteriormente com uma ID Software da vida? O que impede ela de fazer isso com outros estúdios que ela está adquirindo, já que ela está com essa estratégia de sair comprando estúdio, né? Tipo uma EA Games que compra os estúdios e depois fecha eles. Sabe? É preocupante, cara. E infelizmente assim, tem uma galera que não tem esse pensamento, só pensa na guerrinha de console deles. Pois é, quando ela comprou a Bethesda, eu, sendo sincero, fiquei feliz, sabe? Porque Uhum. eu acho que na época a Bethesda tava muito mal das ideias, sabe? Sim. Tava com Fallout 76, queria empurrar certas coisas nos estúdios dela que não eram legais, sabe? E ela tava indo para um mau caminho. E eu pensei que, assim, com a compra da Microsoft, eles tinham a chance de repensar o que eles estavam fazendo, sabe? De tomar uma outra rota, de voltar a fazer os jogos que o pessoal gosta e não um jogo como serviço e tudo mais. E só que depois, quando a Microsoft comprou a Activision, eu fiquei preocupado com essa coisa, sabe? Deles quererem essa sede ao pote de franquias enormes, colossais, e isso acabar estrangulando os outros estúdios que são menores. Porque uma das declarações de quando eles fecharam a Tango e a Arkane Austin foi de que eles fizeram esses cortes para fomentar o desenvolvimento de grandes franquias, né? Então, eles deixaram escancarado, assim, que eles tiraram esses estúdios para focar em COD, para focar em, sei lá, Elder Scrolls e tudo mais, Fallout, né? E agora que teve a série, com certeza vai ter um jogo daqui a pouco. Eles vão dar um Sim. jeito, né? Apesar de que eles têm para fazer o Elder Scrolls 6, mas eles vão dar um jeito de fazer Fallout. Então, é só tristeza, cara, nesse contexto. E eu não consigo imaginar outro estúdio fazendo The Evil Within, sabe? Eu acho que a franquia vai ficar dormente lá no cofre da Microsoft para sempre. Eu acho. Eu não queria, mas eu acho que vai ser o que vai acontecer.
Eu, particularmente, Devil Within 2 foi o meu favorito. Eu Uhum. gostei muito daquele jogo. Eu tinha gostado bastante do primeiro. Eu tinha algumas ressalvas a ele, né? Eu acho que aquela mecânica de queimar os zumbis, que era uma coisa que veio lá do Resident Evil, eu acho que aquele ali já tava meio assim. O 2 Uhum. eu achei ele mais dinâmico, sabe? Sim, Eu ele é. gostei, eu gostei bastante, só que infelizmente, pelo que eu escuto dizer, ele não foi um jogo que teve um desempenho em vendas muito bom, né? Não, assim, na época do lançamento dele, disseram, né, que o marketing foi muito ruim da Bethesda, que não divulgou o jogo direito. E, e assim, isso também aconteceu com o Arcane, né? Com o Prey, né? A Arcane Austin, e com Dishonored 2. Sim, outro jogão também. Sim. E assim, eu não lembro exatamente, eu não acompanhei de perto a questão da publicidade, apesar de eu ter jogado The Evil Within 2 na época, mas realmente eu não sei dizer assim se foi fraco ou não foi, mas é uma afirmação e infelizmente é verdade, eles não venderam muito bem, né? Na mesma época eles lançaram também, eu lembro que foi bem próximo da Evil Within 2, e pouco tempo eles lançaram Wolfenstein The New Colossus, que era Sim, a continuação do The New Order. E também não teve umas vendas muito boas, e o jogo é ótimo. Só que, por sim, exemplo, no caso do Wolfenstein, eu lembro que eles lançaram, pra você ter uma ideia, perto ali, mesmo dia, ou encostado a jogos como Assassin's Creed Origins, que tem um marketing fudido, e Super Mario Odyssey. sim. E assim, esse contexto aí de 2017, 2016, foi exatamente o momento de enfraquecimento total, assim, da Bethesda, sabe? Por causa dessas vendas, e aí com esse enfraquecimento a Microsoft foi lá e comprou, sabe? E aí, tipo, a esperança era que tipo, ela comprando, agora a gente tá nas mãos de um estúdio, de uma empresa gigantesca, né? Talvez agora temos um aval para a produção de jogos até mais bem elaborados, e com isso, cada vez mais poder expandir as nossas franquias. Era esse o pensamento, acho que da grande maioria naquele tempo. Eu não vou dizer, que, apesar dos meus temores ali, eu queria que fosse isso também, eu tava torcendo para que fosse isso. Sabe que eu percebo que a Microsoft ela até deu uma atenção para uma coisa, só que foi para o maior jogo da Bethesda naquele momento, que foi o Starfield. Porque o Starfield tiveram alguns vazamentos, algumas notícias, que ele ia sair de qualquer forma em 2021. E ele saiu em Nossa, 2023, né? 2023 saiu daquele jeito, imagina se tivesse saído em 2021. Sim, e a Bethesda queria lançar em 2021 de qualquer jeito, mas por ser o maior projeto da empresa naquele momento, e a Microsoft tinha comprado em 2020, né? Eles adiaram. E aí deram tempo para polir e tudo mais, o jogo virou a propaganda do Xbox, mas foi com o Starfield, porque é o Starfield, né? O jogo da Bethesda Game Studios, que é o principal estúdio da Bethesda, né? Mas se fossem outros, por exemplo, o Redfall, eles deixaram acontecer, né? E, cara, é isso. Saiu como saiu, né? Eu lembro de um vídeo que você fez, né? Que era um vídeo sobre The Evil Within 3 foi sacrificado, algo assim o título. Aham. Né? E era um vídeo sobre Ghostwire Tokyo, né? Eu particularmente assim, achei esse jogo bem monótono, pra falar a verdade. E aí quando eu vi o seu vídeo, eu vi, caramba, isso ia ser The Evil Within 3, cara. Ele foi sacrificado por um bom motivo. Eu boto isso no vídeo, né? Depois, assim, do que aconteceu agora, pode ser que essa afirmação seja um pouco polêmica, mas eu continuo com ela, sabe? Porque Não, sim. eu acho muito melhor The Evil Within 3 não existir mais, tipo, não existir mesmo, a franquia ter Uhum. terminado no 2 com o fechamento ali da história do Sebastian, que fecha, né, de boa, Sim. do que ser um jogo com os problemas do Ghostwire Tokyo, né? Nossa, aquele jogo lá, eu achei ele bem. Não é que ele é um jogo ruim, cara. Não, não é, Ele não é. é, ele é bem repetitivo, sabe? É É aquela pouca coisa, variedade. ele não é ruim,
mas também não é bom. É tipo isso. Eu não acho ele um jogo espetacular. Eu até pensei quando ele tava pra sair, eu senti uma vibe ali meio Bioshock, sabe? Aham. Até por conta dos poderes, mas depois eu comecei a jogar, e, tipo, começa legal e tudo. Mas quando você chega ali pela metade do jogo, você não tá mais aguentando jogar aquilo, cara. Eu acho que, assim, tem ideias muito legais, só que ele acaba fazendo aquele formatinho de mundo aberto. Eu senti que eles meio que tentaram agradar o pessoal do ocidente, sabe, com Uhum. o mundo aberto estilo Ubisoft, assim, estilo Sim. dos jogos da Sony, e aí, sei lá, porque ficou meio destoante, sabe. E eu sinto que o jogo tinha ideias legais, só que a execução devia ter sido melhor. Só que assim, eu enxergo se esse jogo tivesse um segundo, por exemplo, melhorando as coisas, seria da hora, sabe. Eu enxergaria potencial. Só que é aquela coisa, né, eu acho que do jeito que aconteceu, esse jogo ter se tornado o outro, né, o Ghostwire Tokyo, e não ter sido The Evil Within 3, eu acho que no fim das contas foi o ideal, sabe. E agora, seguindo aqui para essa parte de remakes também, né? Falar um pouco de alguns rumores que saíram recentemente, não de maneira específica com cada um, que eu acho que muitos criadores de conteúdo já fizeram uma boa cobertura disso aí. Mas eu queria até saber um pouco do que você pensa a respeito de Resident Evil, né? Que tá, eu acredito que nesse ponto que a Capcom tá nessa vibe de remakes, eu acho que a questão de existir um remake de um próximo Resident Evil é basicamente 99% de certeza. Né? Sim. Não sei de qual jogo vai ser. E também, obviamente, existe a possibilidade de um Resident Evil 9, que é o que aponta aí a linha de lançamento da Capcom. Né? Se a gente pegar os últimos lançamentos dela, um Resident Evil 9 está próximo aí. Sim. O que você acredita que vai ser os próximos passos da Capcom com Resident Evil? Assim, a Capcom às vezes é meio imprevisível, sabe. Ela Sim. faz umas coisas, assim, que por bem ou por mal, ela é imprevisível. Porque, por exemplo, o quando ela lançou o Resident Evil 7 e depois lançou, né, no caso, o Resident Evil 2 Remake, Uhum. eu pensei que assim: "Cara, agora a Capcom, ela entrou nos trilhos totalmente. Ela tá assim, tá em chamas e só Uhum. tá fazendo coisa certa", né. E e aí eu pensei: "Ah, o Resident Evil 3 Remake, ele vem daqui a 2 anos", alguma coisa assim. Eu também. Aí ele vai lá e chega em quase menos de um ano, sabe. O anúncio foi em 10 meses, né. Foi. E, cara, a a decisão que ela tomou de entregar aquele jogo pra um estúdio secundário ali, que não ainda tinha que se provar, acabou com tudo, né. Eu fiz análise lá, já falei tudo que tinha pra falar, Eu eh vi esse. Eu recomendo que vejam esse vídeo, muito bom. uhum. Apesar de que, assim, tem algumas coisinhas naquela análise que, como eu tinha 19 anos na época, que eu acho que eu pego muito no pé de algumas coisinhas que são meio inúteis, sabe, que não precisava. Mas, de Ah, forma geral, eu ainda penso a mesma coisa. Eu acho que o jogo é muito medíocre e não deveria ser medíocre por ser Resident Evil 3, sabe. o Resident Evil 3 Remake, se eu pego ele pra jogar e eu desligo que ele é um remake do Resident Evil 3, eu consigo me divertir com ele. Sabe? Uhum. Eu não acho que ele seja um jogo com uma jogabilidade ruim. Acho que tem Não. muita coisa dele que é legal, é divertido. De vez em quando eu rejogo ele. Eu acho ele um jogo gostoso de jogar, né? O problema ele é justamente ser um remake do 3. Eu já falei isso algumas vezes aqui. A impressão que eu tenho é que a Capcom lançou o remake do Resident Evil 2. Deu super certo. Alguém chegou lá na Capcom e falou: a gente tem que aproveitar que o nome Resident Evil ele tá em alta e precisamos lançar um remake do nosso outro grande sucesso de Resident Evil. Qual que é o nosso outro grande sucesso de Resident Evil? Opa, é Resident Evil 4. Só que, porra, se a gente lançar um remake do Resident Evil 4, a galera vai ficar enchendo o saco porque não tem um remake do 3. Vamos resolver logo esse problema aí. Ela
provavelmente eu acho que ela tratou o Resident Evil 3 como um obstáculo, né? Sim, E totalmente. aí, faz aí de qualquer jeito. E aí o 4 ela colocou ali a galera que realmente sabe fazer essas coisas. Assim, o que aconteceu é que o Resident Evil 4, ele tava planejado antes mesmo do 3 sair, só que dava para perceber muito bem, assim, pelos rumores que saíram na época, que eles queriam apressar as coisas para fazer o 4 logo, né? Sim. E ainda assim o 4 ele seria produzido pela mesma equipe que fez o 3. Só Nossa. que aí, como o 3 não foi muito bem recebido, assim, assim tão bem quanto o Resident Evil 2, aí eles tiraram essa equipe que já tinha feito algumas coisas, tem coisas que ainda estão no remake do 4, que eles fizeram, só que daí botaram a equipe do R2 Remake, né, pra fazer. E daí adiaram o jogo e tudo mais, e, e saiu o jogo que tem hoje, né, ainda bem. Então, assim, por que eu digo que a Capcom é imprevisível? Porque eu acho que o caminho correto que ela deve fazer agora é refazer o Code Verônica, né? E refazer o Zero, né? Tem os rumores de Uhum. que eles estão fazendo exatamente isso, que eles estão refazendo o Code Verônica com a mesma equipe do Resident Evil 4 e estão fazendo o Zero com a mesma equipe do 3, né? Sim. Eu vi isso. O que que você pensa a respeito do Resident Evil Zero original? Você gosta muito dele? Ah, cara, é um jogo sólido, mas ele me dá soninho. Então, eu particularmente eu não gosto desse jogo. É porque assim, por que eu tô comentando esse rumor aí? Porque eu ouvi esse rumor mesmo, né? Aham. De que essa equipe do 3 estaria fazendo um remake do Zero. E eu sei que muita gente gosta do Zero. E eu sei que pra muita gente isso aí é preocupante. No meu caso, o que eu penso a respeito disso? Como eu não gosto muito do Resident Evil Zero, eu acho a jogabilidade dele muito cansada, por conta daquela coisa Aham. do baú, né? E também o gerenciamento entre os dois personagens, eu acho um saco, né? Eles têm pouco espaço no inventário, uma shotgun ocupa 2 slots, né? Sim. É muito vai e volta, mais do que os originais, né? E a história também, eu acho ela completamente dispensável. Né? Então, se essa equipe que está fazendo o 3, que fez o 3 Remake, conseguir fazer um Resident Evil Zero que seja tão divertido de jogar como o 3 Remake, que ignorando o fato de ser um remake do 3, ele é divertido. Se eles conseguirem fazer isso, eles podem cortar coisa da história à vontade, eles podem fazer as mudanças deles, que, pô, é Resident Evil Zero de uma maneira boa de jogar. Eu vou ficar feliz quanto a isso. Mas essa é uma opinião polêmica, mas é o que eu pensei recentemente a respeito disso. Não, eu também penso, porque se eles fizerem o jogo e não ser fiel, eu também vou achar qualquer coisa, porque eu também não gosto muito da história dele. Ó. O gameplay é muito arrastado. Uhum. Não, cara, eu não. Sei lá, eu só acho esse jogo tão sem sal, tão soninho. Eu acho que a definição que eu tenho pra ele é sono, né? Tipo, é sem graça. Ele é muito. Ele começa bem, mas depois você fica cansado de jogar ele. Porque Uhum. é muito E gerenciamento de coisa ali, cara. sim, eu acho que o ideal é eles refazerem o Zero, até porque por uma questão de história, sabe? E não fazer o 5 agora, porque eu tinha Uhum. esse medo, assim, que eles começassem a fazer o 5. Quer dizer, eu ainda tenho, né? Porque rumores são rumores, não é confirmado. É, eu tenho medo deles fazerem o 5 e já irem para pro Wesker vilão, assim, fazendo as coisas, sendo que eles ainda têm que introduzir a história para quem tá jogando os remakes, sabe? Tipo, Exato. eles têm que eles têm que situar os jogadores nessa linha do tempo dos remakes, né? Porque é diferente, tem coisas diferentes nos remakes, na história. Então eles precisam refazer tanto o Zero quanto o Code Verônica, porque o Zero tem o envolvimento do Wesker, bem importante, e o Code Verônica especialmente, né? E tem toda a relação do Chris com ele, e daí a gente vai pro 5 e acontece as coisas lá, a gente não vai entender se, se é igual, se é diferente, a gente tem que saber, sabe? Principalmente quem não jogou, né, os originais.
E, e assim, eles têm que fazer. Claro, a gente esqueceu de falar, eles têm que refazer o 1 também para clarificar isso daí, né? E quem sabe, né? Tipo, fazer dessa vez uma ligação viável entre o zero e o primeiro, né? Sim. Porque mesmo com o remake do primeiro que teve lá pro GameCube, né? Eles ignoraram completamente o zero. A Rebecca tá lá e ela, tipo, não fala nada do que aconteceu, E tem da treta medo que ela de passou. Hunter, sendo que ela mata geral, mata Tyrant no zero. Ela enfrentou um puta de um Tyrant lá no zero. E, tipo, e tem medo de Hunter, né? Então é completamente desproporcional. Eles iam ter que repensar essa parte aí também. Quem sabe finalmente fazer uma conexão. E eu fico muito feliz se isso aí se concretizar. Se o Code Verônica estiver na mão da equipe principal, né? Porque Sim. eu já também ouvi rumores passados, isso já faz um tempo, que o Code Verônica estaria na mão da galera que fez o 3. E aí, Sim. esse daí sim eu ficaria preocupado se tivesse uns cortes violentos lá, que nem teve no 3. O que eu enxergo é que a única razão, a única exclusiva razão para eu ia falar Konami, a Capcom fazer o Resident Evil 5 Remake agora é dinheiro, sabe? É resultado financeiro, porque o 5 é Sim, um dos mais vendidos de todos. Só que todos os outros motivos levam a refazer os mais antigos. Porque tem essa questão da história, como eu falei, de ter que mostrar quem é esse Wesker novo, né, que foi mostrado no Resident Evil 4 Remake, mais na DLC do Separate Ways. Só que também tem a questão técnica, né? Porque o 5 é um jogo grande, assim, no sentido de coisas uhum, acontecendo, ação, tem um modo cooperativo também. Então, para eles fazerem essa tecnologia, eles têm que evoluir a tecnologia da engine deles, do motor de jogo deles. E refazendo os antigos é o caminho, né? Especialmente se, por exemplo, eles decidirem fazer um cooperativo no zero, alguma coisa assim. Vai que isso deixa o zero divertido, não sei. sim. Mas eles ainda têm que passar por esse processo, né? De evoluir as coisas. Tem que evoluir a história e o aspecto técnico. Não pode ir direto pro 5. Ir direto pro 5 é loucura, né? E isso aí me faz pensar o seguinte, né? Tá acabando os cartuchos de remakes que eles têm pra queimar, Sim. né? Eles não vão ter, não é como se eles tivessem possibilidades infinitas. E aí, tipo, imagina quando eles chegarem no momento em que eles teriam que fazer um remake do 6. Eu não acho que em nenhum momento um remake do 6 é viável, sabe? O 6 original é um dos piores Resident Evil pra mim, mas ele é um jogo gigante. É megalomaníaco, né? Ele tem 4 campanhas, né, contando com a campanha da Ada. E na época já foi um jogo caro de ser feito. Sim. Imagina refazer isso de novo, cara. Tipo, refazer 4 campanhas nesses padrões que a gente tá vendo hoje de Resident Evil. A teoria que se tem dos fãs é que com o 5 eles vão meio que dar uma repaginada, assim, eles vão mudar a forma como os jogos são, né? Vão mudar o 5, tipo, mudar bastante o 5, só que aí o 6 ser uma coisa bem diferente mesmo, né? Sim. Aí seria legal. Eu acho que é a única forma deles refazerem o 6, porque refazer o 6 com as campanhas ali, tudo igual não, né? Mas a estrutura é muito inviável. E Resident Evil é uma franquia que há muito tempo se fala de um possível reboot, né? Isso aí eu já escuto desde a época do Resident Evil 6. Né? A galera fala que Sim. tava bom de Resident Evil rebootar. Tanto que quando veio o 7, muita gente pensou que era um reboot também, né? O E jogo propositalmente ele saiu daquela linha principal da história para entregar uma história um pouquinho distante para dar essa impressão, sabe, de que é uma coisa nova, né, uma nova fase. sim, e aí talvez depois acabaram voltando ali, porque apesar do 7 ter sido um ótimo jogo e ter tido uma boa aceitação, teve uma parcela ali, principalmente quem começou ali jogando pelo 4 e que nunca jogou os clássicos, né? Que ficou um pouco incomodada com o 7. E aí veio o 8, o Village, né? E o Village, eu acho ele um jogo extremamente divertido de ser jogado. Sim. Eu me diverti muito com ele. Agora, o enredo dele é uma bagunça.
Aquilo ali é uma bagunça, cara. E quando vê aquela DLC ali, acabou de ferrar com tudo. Assim, cara, eu gosto de pensar que aquela DLC meio que foi o prego no caixão, assim, do Village e da história do Ethan e da filha dele, sabe? Eu meio que sinto, quero acreditar que quando saiu o Village e a repercussão, assim, o feedback do pessoal, eles viram assim, ó, o pessoal não curtiu muito essa questão de ter a filha do Ethan, de ter esse salto temporal. Vamos fazer uma DLC para acabar e tirar essa história da mesa, sabe? Não vai ser isso aqui os próximos jogos e é isso aí. E é uma coisa que a Capcom costuma fazer. Já fez antes. Aquele Jacob, que é o filho do Wesker, é Jacob o nome É dele, né? Jake mesmo. Jake Jake, Miller. né? Então, tipo, foi um personagem que desagradou muito a fanbase na época, né? Seja pela semelhança que ele tem até com a própria Alice dos filmes, né? E, O que eu acho tipo, bizarro nele, mano, é que ele tenta ser tipo um Dante do Devil May Cry, sabe? Só que ele falha miseravelmente. ele é escroto pra caralho, aquele personagem. Não tem sentido nenhum. E a galera. Ele não foi um personagem muito bem aceito pela galera, né? E a Capcom, eu acho que ela viu isso. Tanto que, tipo, esse personagem nunca mais voltou. Nunca mais foi citado. Sim, mas uma coisa que eu acho trágico, assim, que eu espero que pelo menos o Resident Evil 9 conserte, é que, assim, a história, a base da história que eles fizeram pro 7 foi boa, sabe? A Sim, lore que eles criaram pro 7 foi boa, e o que eles deveriam ter feito com o Village é continuar a história, mas o que eles concordo. fizeram foi continuar o arco do Ethan, mas o Uhum, arco do Ethan não era a coisa importante do set. A coisa sim. importante do set era o Chris indo atrás da Conexões, que é aquela organização que fez o Mutamiseto, que é um mofo, né? E, e aí a gente tem uma palhinha disso no Village, só que não acontece nada. Ele vai lá no vilarejo, eles descobrem que foi aqui que surgiu o mofo, explode o vilarejo e é isso aí, vão embora. Mas não descobriram nada sobre a organização e tudo mais, sobre o bioterrorismo em si, né? Eu sinto como se tem rumores até que de que o Village ia ser um spin-off, que não era para ser o 8, mas eu acho que foi um erro total, sabe? Eles continuarem a história do Ethan desse jeito. Eu acho que ninguém queria isso, sabe? E tá, tudo bem, o Ethan ficou um pouco mais carismático e tal, mas não, sabe? Não é assim que a história de Resident Evil anda, nem no próprio 5 e 6, sabe? Eles não erraram nesse Uhum, sentido. Eles continuaram os arcos maiores, sabe? Apesar de que o 6 ele continua de uma forma não muito boa, mas ele sim. continua, sabe? Eu acho que o Village, ele é uns caras. É o Chris, o Ethan dando volta no mesmo círculo, sabe? Pra depois ir embora e terminar o jogo só nisso, sabe? E toda aquela questão de. Que aí muita gente vai chegar aqui e vai falar, ah, não, mas isso aí que você tá. Que vai falar agora, que eu vou falar agora, muita gente pode chegar e falar, mas isso aí explica em um file, isso aí explica num documento que a Capcom soltou não sei aonde. Se for para explicar por esses meios, é melhor não explicar. Porque eu acho que certas coisas devem ser explicadas em game. Né? Então, por exemplo, você tem um Chris que foi apresentado ali trabalhando para uma nova organização da Umbrella. Né? Que é Uhum. seria uma Umbrella que estaria se redimindo, ou algo assim do tipo, que estaria sobre uma nova organização. Quem é essa Umbrella? Como isso aconteceu? Por que, que o Chris foi para ela, para uma organização que por anos ele lutou contra? Eu acho que se fosse para continuar, era esse que deveria ser o foco, sabe? Essas Sim, coisas. sim, E, totalmente. e não temos nada. Tipo, o Village veio e não falou nada. Fez Sim, todo um mistério no set e pronto. e sabe o que é mais absurdo? No Village, na versão Deluxe, que é a versão mais cara, antes era a versão mais cara, atualmente a versão mais cara é a que tem a expansão da Rose, né? Uhum. Mas eu acho que também deve vir. Mas nessa versão tem um arquivo que seria tipo um relato da tragédia dos Bakers, sabe? Que a Zoe Baker
do Resident Evil 7 escreveu. É tipo uma matéria jornalística, uma coisa assim, uma Sim. investigação. Só que esse arquivo, esse file que tem, cara, eu acho que quase 50 páginas, ele explica um monte de coisa importante que é sobre a conexões e sobre um pouco sobre a Umbrella e um pouco sobre o Chris também. Só que isso é totalmente fora do Village, fora da história do jogo, e tá na versão Deluxe, uma versão mais cara. Então, eles botaram a continuidade importantíssima, esses detalhes importantíssimos da história, em paywall, sabe? Em coisa que tem que pagar. E isso é absurdo, cara. Eu, isso foi muito pouco falado na época, até porque, assim, sendo bem sincero, né, o público geral não se importa muito com a lore e tal, Uhum. mas quem é fã se indignou com isso, cara. Nossa, eu espero que o 9, ele pelo menos dê um jeito nisso, mas, cara, sendo bem sincero, eu não tenho esperança. Eu também não. Cara, assim, tipo, eu sei que muita gente reclama da questão dos remakes. Ah, mas hoje a indústria é só remakes. Nem é desse jeito, sabe? Nem tá Não, esse não é exagero nada. todo. Mas eu sei que tem muita gente que reclama e eu entendo quem fala assim, ah, eu queria coisa nova, não queria remake e tudo mais. Eu entendo de verdade. Só que, sendo bem sincero, cara, eu me animo muito mais com uma possibilidade hoje em dia de algum remake de Resident Evil do que com um jogo novo. É tipo, o Resident Evil Village, em questão de história, principalmente depois da DLC, ele me deixou completamente. Ele tirou toda a minha vontade de ver uma continuação. Eu acho que em nenhum momento, acho que nem na época do 6, eu fiquei assim, tipo. Sabe, eu não tô nem um pouco empolgado com o que pode acontecer com Resident Evil daqui pra frente, eu querendo saber o que vai acontecer, quais vão ser os próximos passos da história, sabe? Sim, porque apesar de tudo, apesar de todos os problemas, apesar da história que eu acho ruim do 6, ele ainda deixa um arco bem aberto para os personagens, uma situação bem aberta. Porque, assim, Sim, pelo menos tem a parte do Chris com o Pierce, que é muito boa. É a sim, melhor parte do 6 para mim. concordo. E aquilo ali deixa aberto e deixa sabe, deixa o cara pensando como é que o Chris vai agir a partir de agora, sabe? Como ele mudou depois disso que aconteceu, né? E tem a história do Leon para acontecer, tem a da Ada e tudo mais. Então tava aberto, né? Tinha esses personagens, essa coisa para acontecer. Só que o Village, ele não não dá continuidade, ele não muda a situação. A única coisa que acontece que eu achei que pode ser interessante é a questão da BSAA estar usando armas biológicas, né? Mas foi a única coisa assim que eu pensei, pode ser legal no futuro da série. Só que aí eu penso que eles fizeram com o 7. O 7 tinha aquela história para continuar, eles não continuaram. Então, que fé que eu vou ter de que eles vão continuar o que eles abriram no Village também. Então, fica assim, né? Provavelmente, sei lá, o pessoal tá especulando uma. E que eu acho que é o que eu vi esses dias até o Demartini e a Monique comentando numa live, né? O pessoal posta certas coisas, certos rumores, como se tivesse uma informação privilegiada dentro da Capcom. Mas na verdade é o óbvio que a gente pensa, né? Tipo, ah, já Sim, teve o não, Chris com nos próximos certeza. Resident Evils, né? Então é normal pensar agora que vai ter o Leon. Isso aí não é uma informação privilegiada. Eu acho que isso aí é você jogar conforme o. Conforme, dançar conforme música. Né? Sim, Tipo, eu. e também tem aquela época que saiu a notícia de que Resident Evil 9 pode ter mundo aberto. Cara, essa é a suposição mais segura a se fazer depois do lançamento do Dragon's Dogma 2, que é um Sim, jogo de mundo aberto e roda na Unreal Engine, que é do Resident Evil, sabe? Então, não tem nada assim de, os caras têm informação privilegiada, os caras estão lá dentro do Capcom, tem um tio que trabalha na Capcom. Não, é só uma coisa que aconteceu com outro jogo ou relacionado que é fácil de assumir que pode acontecer. Mas é muito fácil ser insider hoje em dia, essa é a é verdade. verdade.
Eu É, poderia tipo, ser, sabe? Se eu ficasse lá no Twitter dizendo, pessoal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu ia acertar um monte de coisa. cara, eu também, se eu fosse seguir esse caminho mais óbvio que a galera segue aí, nossa, ia ser muito fácil, cara. Eu ia acertar muita coisa. E o pessoal ia acreditar que eu era insider. Tem muito perfil, assim, do Twitter que faz sucesso, que é isso aí, sabe? O cara vê os padrões de coisa acontecendo, diz vai acontecer isso, tem informação. E o pessoal acha que é informação, mas não é. Sim. E só uma observação rápida: se Resident Evil for mundo aberto, né, e ele seguir os padrões de mundo aberto do Dragon's Dogma, vai ser um ótimo mundo aberto. É mesmo? Eu não joguei Dragon's Dogma 2. Eu joguei o É muito primeiro, bom. mas o primeiro não é tão mundo aberto assim, né? É o segundo. Eu não joguei o primeiro, tá? Eu joguei só o segundo. Uhum. O segundo tem um mundo aberto que é um mundo aberto que eu gosto. Que não é aquele mundo aberto Ubisoftizado, né? Sim. É aquele mundo aberto que você realmente pode explorar, sabe? Você vê, Entendi. tem aqui uma caverna, você não precisa ir lá, mas você pode ir. E se você for lá, você vai encontrar alguma coisa, entende? Sim. É, Parecido é com um mundo. Elden Ring, assim, no sentido de recompensar a exploração. Exatamente. Exatamente, Uhum. é mais ou menos essa pegada, né? O que pega no Dragon's Dogma, né? É questão que muita gente debate que faz parte da mecânica do Dragon's Dogma, muita gente não gosta, né? Aquela coisa do seu personagem tem um limite de itens que ele pode carregar, ele pode ficar pesado. Você não tem fast travels com facilidades, né? E aí, tipo, nisso, um mundo aberto grande, né? Se torna, às vezes, pode se tornar problemático em alguns momentos. Mas de Sim. resto, cara, se Resident Evil seguir uma forma. Que eu também não acho que ele vai fazer um puta do mapa, sabe? Quando fala Resident Evil mundo aberto, eu penso algo tipo que a gente vê lá em The Last of Us em alguns momentos, sabe? Sim, é porque a definição de mundo aberto que se tem em jogos é tão exata quanto a definição de gêneros, por exemplo, em jogos. Porque, Sim, cara, muita coisa é chamada de mundo aberto, mas o que é um mundo aberto, sabe? É, é um mapa gigantesco que o cara pode fazer o que quiser no momento que quiser, ou é só uma área bem grande que tem os objetivos separados ali e pode acessar em diferentes ordens, sabe? Tem definições diferentes, assim, tem gente que fala semi-mundo aberto, design linear expandido, tem um monte de nomenclatura, mas consenso não existe, sabe? Eu acho que concordo. o único consenso que existe é mundo aberto é o formato de GTA, sabe? É bem grande e muito livre, né? Só que quando se tem essas coisas, esse estilo, por exemplo, que teve no The Last of Us Part 2, alguns jogos tipo o Gears of War 5, Também. até no Halo Infinite também, muita gente fala que é mundo aberto, muita gente fala que não é, e nunca se tem um consenso sobre isso. Então, então quando sair, pode, assim, tem gente que pode achar que Resident Evil 4 é mundo aberto, sabe? Tem Porque umas ele partes tem, ali que. sim, ele tem umas partes que tem uma exploração mais expandida ali, que o cara pode ir e voltar. Então, é muito difícil de definir isso. Eu acho que as pessoas nunca vão chegar num consenso sobre isso. Daí tem até essas discussões, o que é um jogo Souls-like, o que não é, Uhum. o que é um survival horror, o que não é. Eu sigo, tipo, survival horror, eu sigo mais a definição japonesa, que é a questão de jogo de horror com combate mesmo. Mas tem gente que Uhum. acha que pensa que Outlast é survival horror, sabe? Mas o jogo não tem Sim. combate. Mas assim, eu vou dizer que o cara tá errado? Não posso dizer que o cara tá errado, né? Porque é, cada cultura, cada região tem a sua definição. A definição ocidental é a mais próxima de que Outlast é survival horror, mas a japonesa não, é Resident Evil e o que não foge muito disso, sabe? Ou tipo um Silent Hill, né? Mas é sempre essa coisa. Não, as pessoas, quando discutem videogame, elas meio que tratam como se as coisas fossem objetivas, né? Como se tudo fosse muito bem definido, mas não é.
É tudo jogado no ar. Ninguém sabe nada, mano. Definitivamente, e até as próprias plataformas, elas às vezes têm uma certa dificuldade em tipo classificar esses jogos. Ano passado, quando chega o final do ano passado, né, normalmente tem aqueles rewinds que as plataformas fazem, né, Aham. para saber o que que você mais jogou no ano. O Spotify já fazia isso com as músicas, né? O que que você mais ouviu no ano? Aí sai lá uma retrospectiva. Ano passado saiu teve a retrospectiva em ambas as plataformas e no meu PS5 eu fiz, né? E tava lá que o meu top 5 jogos que eu joguei foi Nioh 2, Nioh 1, Hogwarts Legacy, Bloodborne e Final Fantasy XVI. Aí o que, que a PSN falou? O gênero de jogo que você mais gosta e que você mais jogou foi RPG. Uhum. Porque tipo, tem 5 jogos aqui. Tirando o Nioh 1 e Nioh 2, que são sequências e que são parecidos, o resto são diferentes entre si, né? Bloodborne é um Souls-like também. Só que ele é diferente, bem diferente de Nioh. E Hogwarts Legacy é um outro, eu considero mais um jogo de aventura. E Final Fantasy XVI também era um jogo mais de aventura, que ele era menos, talvez seja o menos RPG de todos. Sim. Mas para a plataforma, todos esses 5 são RPGs. Não É. tem uma definição RPG, correta. principalmente, assim como outros gêneros que são mais específicos, não tem uma definição bem definida. Assim, o título até pode ser, sabe? Role-playing game, a interpretação de papéis. Só Uhum. que, na prática, a gente sabe que não é assim. Não, Sim. sabe, a definição de o que é interpretação de papéis num RPG de mesa é muito claro, mas nos jogos não é, porque tem gente que diz que interpretação de papéis é simplesmente controlar um personagem que já existe, sabe? E tem gente que diz que tem que ser igual no RPG de mesa, Baldur's Gate, sabe? Mas não tem definição, é totalmente jogado no ar. Como foi que surgiu a ideia de criar o canal? Então, ideia de criar o canal, cara, eu comecei o meu primeiro canal que eu fiz na vida foi com 10 anos, eu acho. 10 anos. Caramba, bem novinho. Eu comecei fazendo, nem foi de jogos, eu comecei fazendo meio que, eu digo meio que porque não era, stop motion de bonecos, sabe? Com Uhum. bonecos de Star Wars, de Transformers, que na época eu gostava. Eu tinha 10 anos mesmo, lá em 2010, 2009. Agora eu me Não, sinto velho, viu? é. Me senti velho aqui. 2010 eu tinha 21, cara. Sério? Sério. Caramba. É. Mas, assim, eu eu meio que cresci com essa coisa de gostar de fazer vídeo, sabe, mas mais por diversão, assim, pra mim, né. Eu descobri o YouTube depois que eu já fazia, eu já usava a câmera pra brincar, assim, de meio que reproduzir desenhos, sabe, com os bonecos, eu meio que fazia isso. Eh, Aí depois eu descobri o YouTube e, vi que o pessoal fazia vídeo de jogo, daí eu pegava a câmera, gravava eu jogando alguma coisa, falando algumas besteira de assim, de brincadeira, fazendo que eu era o personagem do jogo, com Resident Evil 4, com alguns jogos assim. Mas Uhum. aí, meu primeiro canal eu fiz por aí com 10, 11 anos e foi basicamente assim o conteúdo. Mas eu comecei a meio que ter a vontade de levar a sério lá com 14 anos, em 2014, que eu comecei a fazer dicas, algumas coisas assim mais sérias, né, que eu até comprei uma placa de captura que era bem cara na época, eu implorei para o meu pai comprar e comprou. E aí eu fiz uns conteúdos e eu fui assim até 2016, eu não levei muito a sério, sabe, mas ainda tinha meu canal lá, o nome era Blader TF. TF Por era que Blader? Transformers. Blader vem de Blade mesmo. Ah, Beyblade.
Nossa, eu pensava que era do Blade mesmo, da Marvel. Não, é de Beyblade mesmo, que Blader é o cara que usa Beyblade. Ah, sim. Eu assisti Beyblade faz muito tempo. Aham. É, mas. E aí, em 2016, aí eu criei outro canal, até porque o meu canal anterior aconteceu um negócio que parece que uma pessoa ofereceu para mim um negócio de ganhar inscritos, eu não quis, e aí a pessoa meio que fez o negócio para eu ganhar 1.000 inscritos do nada, daí eu ganhei, e meio que para mostrar assim para mim que a pessoa podia comprar os bots, a coisa assim, sabe? Aí, Nossa. pô, eu fiquei muito triste, porque um monte de inscrito fantasma e tal, daí meio que estraga o meu canal. Só que teve o lado positivo, né? Que eu parei com aquele canal antigo que eu tinha. Aí em 2016 eu criei outro, que eu levei mais a sério mesmo, né? Uhum. E é o meu atual, que eu criei em 2016. Daí eu fui fazendo vídeo, assim, fui evoluindo, fui levando mais a sério. Daí eu acho que, assim, o ponto que eu considero que eu comecei a ter uma filosofia mais parecida que eu tenho hoje, de produção, foi a partir de 2018, por aí. 2018. E, e aí foi assim que eu comecei. Basicamente assim. Quando você começou esse último canal, foi a partir de 2018 que você começou a fazer esses vídeos mais nos formatos assim de documentário mesmo que você faz É. hoje? Na real foi em 2017, assim, que eu participei de um concurso da Ubisoft de criação que eles fizeram do Assassin's Creed Origins, Uhum. que, que a pessoa podia fazer uma arte ou cosplay ou vídeo. Daí eu fiz vídeo, daí eu fiz aquele do contexto histórico do Origins, né, do Egito Antigo. E aí eu venci o concurso, daí por isso que eu tenho a estatuazinha do Bayek, e também o Xbox One X, eles estavam dando na época era do Que da hora. lançamento do console. E aí, tipo, isso aí foi um divisor de águas, assim, porque eu percebi, pô, eu posso fazer isso aqui, sabe? E isso dá resultado, e eu fiquei feliz e tal. Daí continuei e fui evoluindo o conceito, assim, de. Eu gosto muito dessa coisa de ensinar com jogos, né? Apesar de que hoje em dia eu não faço muito, mas por uma questão de ser bem difícil de fazer e Uhum. porque não é uma coisa que chama muita atenção do público geral. Então eu vou fazer mais quando eu tiver mais inscritos, sabe? Quando eu sentir que eu tiver uma base de inscritos mais alta, aí eu vou poder focar mais em conteúdos que eu quero realmente fazer nessa veia do que necessariamente o que é popular, né? Para crescer o canal. Entendi. É uma boa. E tipo, você faz o vídeo não só por crescimento, não só por visualizações, você faz porque você gosta de fazer. Sim. É, Não é porque eu tô deixando de fazer o que eu quero fazer de ensinar com jogos, que eu não quero fazer vídeo falando só sobre jogos, sabe? Porque eu gosto sim. muito, né? Eu falo basicamente das coisas que eu gosto e, e eu acho que ainda mais agora, né? Porque antes eu tinha um pouco essa preocupação de fazer o canal crescer, e foi na época que eu menos cresci, em 2021. Uhum. E agora que eu foco mais no que eu gosto, tá dando super certo, né? Melhor dos dois mundos. Sim. Tem um vídeo seu que eu acho muito legal, só que é um vídeo que não tá no seu canal. É um vídeo que tá no canal do Voxel, sobre Sim, o sim, Crash. sobre o Crash. Até hoje eu ainda espero uma parte 2 daquilo. Ah, sim. Você Pois fala é. da melhor fase do Crash ali e tudo, mas tem a fase que veio depois, que não é uma fase, pelo menos pra mim, não tão boa, mas é uma parte importante da história, cara, e daquele jeito lá ficou muito legal. Uhum. Eu não sei, porque eu tô bem focado nos projetos pessoais, né? Eu quero fazer o canal engrenar, daí no momento eu não tô pegando nada por fora, né? Mas vamos ver no futuro. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek.
Eu quero primeiramente agradecer você por você ter vindo aqui, ter reservado esse tempo para bater esse papo comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E vou deixar agora o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu. Antes disso, sim, foi bem legal pra mim também, gostei dos tópicos que a gente conversou, até porque eu tô bem focado no canal e nas outras coisas que eu tenho pra fazer, estudo e tudo mais. Aí, ultimamente, eu nem conversei com ninguém sobre esse assunto, então foi legal conversar pela primeira vez, assim, sobre essas coisas mais diretamente com alguém. Eu mais conversei com os inscritos, assim, nos comentários ou em lives, assim, com eles me perguntando. Mas com a outra pessoa ainda não. Então essa foi a primeira vez. Desses rumores de Resident Evil, da situação de Silent Hill, de Metal Gear e tal. Eu também não tinha conversado com ninguém ainda sobre isso, cara. Sobre esses assuntos recentes. Uhum. Mas, enfim, se alguém ainda não pesquisou o meu canal, seria Blader Coyote, com K e 2T no Coyote. Eu não sei porque que eu fiz isso, mas eu fiz assim. E vai ficar assim, porque mudar agora é meio difícil. Mas então, eu tenho um canal no YouTube que é basicamente o que eu tô focando agora. Eu até tenho outras redes sociais, assim, Twitter, que às vezes eu posto umas coisas lá. Mas Instagram, eu tinha TikTok. Eu não posto mais, assim, porque eu não gosto muito dessas plataformas aí. Eu tô focando bem no YouTube mesmo. Mas, fora isso, cara, eu acho que é só isso. De resto, tá lá meu conteúdo, se vocês quiserem ver alguns documentários. Inclusive, eu tenho que fazer mais, eu quero fazer mais. Eu só fiz um, né, que é grande, no caso do Resident Evil 7. Eu quero fazer outros, eu tenho ideias pra fazer. E muita gente me pede, mas vai vir, confia. Eu tenho alguns outros conteúdos de análises, assim, de jogos, alguns vídeos opinativos, alguns analisando, assim, questões da indústria mesmo, como a gente falou do vídeo do The Evil Within, algumas coisas nesse estilo, e, enfim, outras coisas aí de games que, se vocês quiserem conferir, não vamos estender muito, mas basicamente isso, só cheguem lá e confiram, que deve ter alguma coisa que vocês vão gostar. É isso aí, galera. Vocês que nos escutaram até aqui, clique no botão de seguir aí da plataforma que vocês estiverem escutando. Vamos ajudar a gente a crescer, né? Também estamos no YouTube, se inscrevam no canal, deixem sua curtida, façam esse procedimento que vocês estão acostumados a ouvir por aí. Me sigam também nas redes sociais, Carvalho_Alf, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês podem conversar comigo por lá, é lá que eu posto as novidades do podcast. Vocês podem sugerir convidados. Se tiverem ao meu alcance, eu vou tentar trazer. Se não tiverem, eu vou tentar mesmo assim, mas não posso garantir. E a gente se vê na próxima edição do Spidercast. Até lá! Falou! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.